Boa noite a todos, aos nossos amigos aí que nos acompanham, né? Já há algumas reuniões. Hoje é o primeiro domingo do mês, primeiro domingo do ano de 2021, né? Então, feliz ano novo para todos nós, que seja um ano de muitas bênçãos e muito aprendizado. E como de costume, no primeiro domingo do mês, a gente vem aqui, né, para fazer um estudo do livro SOS Família, que no dia de hoje é a Tati que vai conduzir aí para a gente com muito carinho, né? Hoje estudaremos o capítulo 13, que vai falar um pouco do estudo evangélico dentro do lar. Então, para a gente poder iniciar aqui, né, Tati, seja muito bem-vinda. Eu vou fazer uma leitura. Hoje eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, tá? Editado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E logo depois eu vou fazer a prece e passo a palavra para Tatiana. Então, a leitura de hoje é a leitura 109. 3 imperativos. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Quem disse isso foi Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Pedi, buscai e batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor a nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Com as vibrações dessa mensagem sublime, elevamos a todos nosso pensamento ao mais alto, rogando a Jesus e a espiritualidade amiga, aos mentores desse grupo Espírita Servos de Jesus, que sempre nos acolhe, para que possamos dar início a mais um estudo dessa noite. Que as palavras ditas aqui hoje possam ressoar em nossos corações e que possamos abrir as nossas mentes para o ensino do Evangelho do Cristo. Que possamos, nesse ano que se inicia, trazer dentro de nós a vontade cada vez maior de fazer o bem e de nos tornarmos pessoas melhores, de aprendermos com a empatia ao próximo, entendendo a dor do outro e fazendo o possível para diminuí-la, Senhor. Pedimos aqui também que abençoe o nosso planeta,
o nosso país, para que cada vez mais rápidos possamos aprender a lição e sair desses ciclos que se repetem toda vez, fazendo a gente repensar na lição que devemos aprender. Então, com as suas bênçãos, Senhor, iniciamos o estudo dessa noite e pedimos que fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, Tati, vou deixar você agora com o estudo do livro SOS Família, né? Hoje estudaremos o capítulo 13. Fica à vontade, se precisar eu tô aqui, tá bom? Ok, obrigada, Bruna. Então, gente, boa noite a todos. Agradecendo aí a oportunidade divina da gente começar o ano com a SOS Família. Com essa abertura encantadora de Emmanuel, aonde nos coloca 3 passos importantes para a gente seguir esse ano. Para a gente pedir, para a gente saber buscar e para a gente conseguir agir no bem, né? Bater no sentido de agir, fazer o movimento. E nada melhor do que a gente, na intimidade do lar, começar com o estudo de hoje, que é sobre o culto do Evangelho no lar. Eu fiquei lembrando que no ano passado, em 2020, eu fiz o estudo de janeiro também. E nós começamos na introdução em dezembro de 2019. Então, nós já estamos em 2020. E vamos aqui trabalhar, né, buscar para que a gente continue nesse processo de, aos domingos, né, estudar temas que envolvem a família, o reconforto do lar, para a gente ir melhorando na esfera doméstica, para ir consolidando as nossas virtudes dentro do lar. Porque se eu não consigo exercer o Evangelho do Cristo na intimidade do meu coração, na minha intimidade doméstica, de que adianta, então, fazer tanto lá fora se eu não consigo fazer aqui dentro? Então, com muita alegria, que a gente vai começar esse estudo hoje aqui, dando essa continuidade, né, desse livro que começou lá em dezembro de 2019, e que ainda já estamos no capítulo 13, com o título Estudo Evangélico no Lar. É importante a gente perceber que o estudo do Evangelho no lar, o culto no lar, para nós espíritas, para os cristãos de todas as denominações religiosas cristãs, né? Exercer esse culto do Evangelho é importante porque nos aproxima das orientações da Boa Nova a ser vivenciada na nossa intimidade. Há uma diferença muito grande quando a gente ouve uma palestra. Então, por exemplo, agora vocês estão assistindo uma live. Então, nós estamos aqui juntos, estudando o livro SOS Família. Então, nós estamos falando para a coletividade. E cada um que vai ouvir de acordo com a coletividade vai trazer para a sua individualidade. Mas quando se faz o culto no Evangelho do Lar, estamos estreitando os laços com os espíritos protetores, simpatizantes, aqueles que caminham conosco nesse processo dessa encarnação em que a gente vive, né? Nesse momento que a gente está aqui passando pelas experiências terrenas, enriquecendo o espírito através da vivência. Então, é um meio de nos conectarmos com esse grupo de espíritos que vem nos auxiliar. Até mesmo de ter encontros com os nossos parentes já desencarnados. Porque se eles estão em condições de auxílio, eles vêm participar conosco do estudo do Evangelho. Então, vai sair leituras, vai sair orientações da Boa Nova específica para a dor a qual eu estou enfrentando, para as dificuldades a quais eu preciso superar, as quais aquele grupo familiar precisa ouvir. Então, o culto do Evangelho do Lar, ele é remédio, ele é vitamina, ele é vacina. Estamos no momento onde estamos todos aqui esperançosos para tomar vacina. O culto do Evangelho no Lar é vacina espiritual. E vamos decorrer aqui o que Joana de Ângeles vai falar para a gente nesse capítulo, e vamos ter 2 exemplos aqui que André Luiz dá em suas obras.
Uma ele vai dar lá no livro Entre a Terra e o Céu, e outro ele vai dar em Os Mensageiros. Mas tem diversos exemplos aí e ilustrações que a gente poderia fazer falando o que ocorre de fato quando acontece um culto no lar, quando estamos ali exercitando o culto no lar. Então, o culto no lar, ele é insubstituível. Não adianta a gente falar assim, mas eu fui para a reunião pública, eu assisto reunião pública 3 vezes por semana. E o culto? O culto no lar é interessante que seja feito pelo menos uma vez por semana, no mesmo horário, com regularidade e, de preferência, com um grupo familiar. Caso o grupo familiar não queira participar, faça sozinho, mas faça, porque é o momento em que você vai ouvir a sua mensagem pessoal, a sua orientação da Boa Nova, de acordo com as experiências que você está vivendo atualmente, no momento. Então, Joana, ela começa a falar assim para a gente: na expressiva República do Lar, onde se produzem as experiências de sublimação, estabelece o Estatuto do Evangelho de Jesus como diretriz de segurança e legislação de sabedoria, a fim de equilibrares e conduzires com retidão os que aí habitam em clima familiar. Então, nota que as experiências sublimes que vão fazer a gente se acender, o que é sublimação? A gente levar moralmente. Elas acontecem dentro do lar. Olha, quando a gente sai para fazer uma tarefa espírita, é só dar uma luzinha na cabeça da gente, mas é para a gente vivenciar o amor no lar. Quando a gente vem para preparar um estudo, para fazer uma explanação, para fazer uma live como essa aqui, é só para tocar a ferida no nosso coração, para ver que eu colocar tudo em prática aqui no meu lar. As circunstâncias nos trouxeram para dentro do lar. Não é à toa. É porque é aqui com esses nossos irmãos consanguíneos, esses que nós habitamos e formamos uma família, mesmo que não seja consanguínea, mas vivemos juntos, é nesse reduto que o nosso espírito vai conseguir ter experiências para poder se sobressair, se acender. E com o Evangelho de Jesus, ele se torna a legislação da nossa sabedoria para equilibrar o que a gente precisa ali no clima familiar para ser pacífico, para ser harmonioso, para ser leve. Lar não precisa ser pesado, não é martírio. Não adianta a gente fugir dos nossos parentes difíceis. Se temos dificuldades com o pai, com a mãe, com o irmão, é porque é com eles que a gente precisa se pacificar. Pelo menos compreender a nossa posição no lar, para ver o que a gente, será que a gente está pedindo para a gente entender os nossos familiares e nos entender? Será que a gente está buscando fazer isso? E será que nós estamos de fato fazendo, como Emmanuel nos sugeriu aí na leitura inicial? Então, Joana fala que semanalmente, em regime de pontualidade e regularidade, isso significa tem que ser semanalmente, no mesmo horário, pontualmente. 8 horas não é 8h05, não é 8h10, não é 8h20. 8 horas é 8 horas. Se for 7, se for 19 horas, é 19 horas. Então, a gente irregularmente, toda semana. Essa irregularidade aqui a gente coloca toda semana. Mas há casos, quando a gente está passando por alguma prova, por algum momento crítico, é necessário, às vezes, que a gente faça 2 vezes por semana, né? 3, de acordo com o que a gente está ali suportando. Tem famílias que, às vezes, têm feito diariamente quando a situação está muito calamitosa. Porque o Evangelho de Jesus, ao ser lido e compartilhado em família, é remédio para o espírito, para as nossas angústias, nossas dores morais, para a depressão, para desfalecimento, para essa ruptura, às vezes, de uma forma repentina que a gente não compreende. Então, ele vem nos acender e nos aliviar esses questionamentos que a gente faz. Então, Joana diz que abre as páginas fulgurante onde estão esculpidos os ditos do Senhor. Onde está esculpido esses ditos do Senhor?
no evangelho dele. Abre o Novo Testamento. Nós, os espíritas, abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo. Não porque não estudamos a Bíblia, porque nele contém os estudos morais de Jesus. E nós queremos, na Boa Nova, nos moralizarmos de acordo com Cristo. Então, nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo porque nele contém a parte moral dos ensinamentos de Jesus que vai nos auxiliar a nos moralizarmos. Mas isso não significa que a gente não abra também a Bíblia. Pode abrir o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Quando a gente vai fazer um culto do Evangelho e chega alguém da família, chega alguém, um convidado, ou alguém que chega repentino e é de outro credo, de outra religião, não temos o menor pudor, podemos convidá-lo a sentar na mesa conosco e fazer o Evangelho segundo o culto do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho não é um culto espírita, é um culto do Evangelho de Jesus. Então, agloba todas as outras religiões que acreditam que a boa nova do Cristo é condição salutar para a gente se elevar, para alcançar as virtudes, para superar os nossos vícios e mazelas. Então, ela fala que a gente estudando no grupo doméstico, né, sempre essas atuais lições, vai nos amadurecer, vai nos dar força. Ali os filhos começam a compreender as relações, começam a entender o evangelho de uma forma prática. Então, isso vai dar vigor e vai fortalecer o íntimo da intimidade nossa para o exterior. E aí vai nos dar uma certa alegria, essa alegria espiritual, essa alegria que está com Jesus sempre conosco, que os bons espíritos estão nos auxiliando, que a gente de fato tem um anjo guardião que está ali acompanhando, porque muitas vezes as mensagens saem exatamente o que a gente precisava ouvir, muito em conformidade com o que a gente está vivendo. Para a gente checar se tudo isso que eu estou falando é verdade, é necessário praticar. Aquele que duvida, começa hoje. Marca um horário. Converse com as pessoas na sua casa. Fale que você tem interesse de, durante esse tempo agora, fazer o culto. Se você já é espírita, já é tarefeiro, já tem tempos de doutrina, já leu a codificação inteira e por algum motivo deixou o culto do evangelho para trás, volte, faça. Tá difícil, toda vez esquece? Chama um grupo. Todas as casas espíritas têm grupos que iniciam o evangelho no lar. Com essas questões da pandemia, que a gente não está podendo visitar ninguém, está muito tranquilo, porque a gente pode fazer via online. Eu mesmo tenho feito o culto do evangelho no lar com vários lares através do WhatsApp, por chamada de vídeo. Então, vai ter uma equipe que vai vir te ajudar a você iniciar a retomar o seu culto no lar. Muitos de nós, às vezes, ficam buscando uma psicografia, uma resposta de um espírito para nós. O culto no lar é mais do que uma psicografia. Vai ser o seu anjo de guarda te acompanhando ali, ó, constantemente, a te orientar e a te trazer questões importantíssimas. E é tão real que lá no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 31, André Luiz vai nos narrar exatamente um ocorrido a respeito do culto no lar. É interessante que no lar de Dona Antonina, elas fazem ali o culto no lar às 8 horas. E quando deu 8 horas em ponto, ela estava com uma visita em casa, que era o senhor Mário. Ela nem pensou duas vezes, ela convidou o senhor Mário porque o culto do evangelho já estava na hora e queria que partilhar com ele aquele momento. Ele estava bem assim, feliz, e o rapaz aceitou de pronto. Então ela falou assim, olha, a reunião essa noite foi efetuada ao redor do leito de Lisbela, porque tinha uma doente na casa, que não desejava perder o benefício das orações. É muito importante, gente, quando possível, todos da casa participar. Se tem alguém em um leito que está doente, não pode ir para a sala, vamos todos para o quarto e fazer o evangelho lá. Ele, tanto quanto nós, ou até mais, precisa do remédio doce do evangelho, para aliviar
as torturas, muitas vezes, que o corpo sofre quando está adoecido. Se temos alguém, às vezes um ancião, que está sofrendo de Alzheimer, que a gente acha que não sabe de nada, ou alguém que está numa cama, que está ali como se estivesse em estado vegetativo, que assim chamam, né? Nós, espíritas, sabemos que aquele dali é um corpo que está adoecido, mas que há um espírito que move tudo aquilo e que precisa passar por aquilo. Então, ele precisa do Evangelho. Então, nós vamos lá no quarto e vamos fazer junto com ele. Se tiver em cadeira de roda e consegue trazer ele para a sala, traga. É importante que a família se reúna, mas com tranquilidade, sem imposição, sem briga, sem autoritarismo, com sabedoria, humildade e amor. André Luiz conta que um copo de água pura foi colocado junto à cabeceira da pequenina, dessa Lisbela que estava doente. Então, nota que essa água que vai ser fluidificada no culto no lar, ela é tão ou até mais fluidificada, vamos dizer assim, né, com os fluidos necessários, do que a água que às vezes é fluidificada no centro espírita. Nós agora, nessa circunstância, tivemos que aprender que o centro espíritas, as fraternidades, é esse espaço que a gente criou vibracional, e não mais um espaço geográfico. Essa semana passada, recebi uma mensagem de alguém falando que estava precisando de 4 litros de água fluidificada, se eu saberia em qual centro espírita poderia fluidificar. E eu pensei, meu Deus, a necessidade está grande, ela precisa de 4 litros de água fluidificada. Vai ver que às vezes vai mandar 1 litro para cada casa. Aí eu perguntei, faz o culto do Evangelho? Durante o culto, deixa a água lá, ela vai fluidificar exatamente com o que cada um precisa. Mas às vezes falta a fé, fidelidade, aquela que a gente faz como orienta Jesus, fiel ao Evangelho dele. Porque a gente está na crença, acreditando que é só lá no centro espírita que fluidifica a água. Então, aqui André Luiz está concordando que o copo foi colocado e foi fluidificado exatamente para a pequena Lisbela. E de novo o testamento em punho, acomodados os companheiros, Antonina recomendou a Henrique que fizesse a rogativa inicial. Então, olha, escolhe quem vai fazer uma prece inicial, pega o Evangelho, que aqui no caso foi o Novo Testamento, e já fala. Diz que o menino recitou um Pai Nosso e em seguida pediu a Jesus saúde da irmãzinha doente, com eternecedora súplica. Meus amigos, vejamos, durante esse Evangelho, onde a família está reunida, todo ali mundo com um objetivo, da recuperação da pequena. Então, quando a família se reúne e a gente converge em um único objetivo, às vezes de uma dificuldade que está passando, o desemprego, ou uma doença, ou um divórcio, algumas situações complicadas, e a família se reúne em torno disso, rogando a Jesus, tem noção quantos fluidos de amor é emanado de nosso coração e consegue impregnar por todo o ambiente? Nós estamos aqui trabalhando no nosso lar, né? Batendo, como diz a mensagem de Emmanuel, né? Pedir, buscar e bater. Então, na hora que a gente faz isso, a gente está batendo, a gente está fazendo uma ação para poder disseminar o amor por todos nós. E aí, André Luiz conta que o orientador, que eram os espíritos que estavam ali acompanhando aquela família no culto lar, porque até aqui eu falei de encarnado. Então, André Luiz estava contando que o orientador dele chegou para o recipiente de água cristalina e magnetizou em favor da enferma, que padecia expressivamente confortada ante a oração ouvida e logo após abeirar-se de Silva, que ele recebeu as irradiações. Então, olha o que André Luiz está contando. Os espíritos vêm em nosso auxílio. Temos uma nuvem de testemunha e temos espíritos benevolentes, simpatizantes, amigos, temos a família espiritual. Estamos aqui em um projeto de recuperação de nós mesmos, aonde os planos que fizemos antes de encarnar,
eram todos factíveis de sucesso. E viemos com uma pleide de espíritos para nos auxiliar a chegar a esse sucesso. Precisamos confiar nessa equipe. Precisamos saber que não estamos sozinhos e viver de fato essa unidade com eles. Né? Antes de querermos achar que ser médium é sentar numa mesa mediúnica e apenas receber os espíritos, entender que a mediunidade está no dia a dia, está no culto no lar. E é o que André Luiz está contando. Olha, uma rogativa fez com que esses espíritos aqui estavam, porque o horário era regular, era no mesmo dia. Todo mundo trabalha com agenda. O plano espiritual também é muito organizado. Por isso que não pode ser qualquer hora, qualquer dia, porque eles já estão em outro trabalho. Então, quando eles assumem o compromisso de vir fazer o culto com você, eles vão vir fazer o culto com você. E isso é importante, é gratificante. E ela pergunta, quem que vai abrir o livro? Né? E aí eles decidiram que o Mário, que era quem estava lá à visita, queriam abrir esse livro, que seria o Evangelho. Mas aqui é que está o fator mediúnico. Às vezes a gente ouve muitas pessoas dizer que estão com saudade das reuniões mediúnicas, que com o Covid não está podendo, né? Aí, o culto no lar, vocês estão fazendo uma reunião mediúnica. Aqui André Luiz conta que Clarencio, que era o espírito que estava desencarnado, mas estava ali, estava auxiliando o Mário, que era quem estava encarnado, a abrir exatamente no local onde era necessário. Então, Clarencio, que lhe tocava o busto e as mãos, então imagina, a Clarencio estava tocando o peito e as mãos do Mário, influenciando para a descoberta do texto adequado. Gente, é um fenômeno mediúnico. Então, os espíritos vêm em nosso socorro. André Luiz narra de uma forma muito bonita, né? E esse parágrafo eu faço questão de ler na íntegra, porque olha que romântico e olha que lindo, né? Que o amor em exercício. O moço, algo trêmulo na participação de um serviço espiritual inteiramente novo para ele. Olha, ele estava ali sendo um médium, inteiramente novo para ele. Sem perceber o amparo que o envolvia, abriu em determinada passagem, qual se agisse a esmo, passando o livro a Antonina, que leu em voz pausada o versículo 25 do capítulo 5 das anotações do apóstolo Mateus. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial para que sejas encerrado na prisão. E aí conta que a dirigente do culto, naquela noite, que era a dona Antonina, ela estava mais calada, mais introspectiva. E aí as crianças, o Haroldo, né, começa a falar que a professora sempre sorria quando ele tinha boa vontade para não continuar brigando com os coleguinhas de sala, porque falava que o esforço de viver em harmonia com todos era o que ele estava aprendendo no culto no lar. Então ali as crianças poderiam também expressar o que estava entendendo da Boa Nova. Todos no culto no lar, quando a gente fala uma passagem evangélica, devem ter liberdade, a gente deve deixar todo mundo muito livre para partilhar o que sai do coração. Porque o que cada mensagem, o que a mensagem vai sair, para cada um vai ter um sentido diferente, um sentido específico, dentro da intimidade dele. É interessante porque a minha filha sempre achava assim que, às vezes, eu tinha alguma coisa para poder abrir o livro, porque sempre saía o que ela estava vivendo ali. Ou então, quando ela ia para uma casa espírita assistir uma palestra, ela perguntava se eu tinha falado para o expositor alguma coisa da vida dela, porque tinha acontecido, tinha falado para ela. E ela ficava muito intrigada, porque ela é muito incomodada com essas questões de... como se estivesse sendo pega, né? Estivesse sendo descoberta. E eu sempre falo para ela, minha filha, no dia que o evangelho não tiver a gente ouvir, e não tiver a ver com a nossa intimidade, não falar no fundo para a gente está sob efeito alucinógeno, da ilusão das trevas. Quando a gente recebe a luz do Evangelho, ela fala assim, ela toca direto ao nosso coração. Então, nota que as crianças entenderam a mensagem que André Luiz está narrando aqui de uma forma bem brilhante. Conseguiu mostrar ali, ó, que era para poder apaziguar. E a Antonina ficou muito feliz com
essas questões, né? De ver que os filhos estão ali assumindo o compromisso do Evangelho de Jesus. Então ela fala, olha, a definição foi bem lembrada, falou a viúva com a espontaneidade encantadora. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, sem o perdão que ouvida todo mal, a existência na terra seria uma aventura intolerável. Além disso, quando Jesus nos ditou a lição que recordamos hoje, indubitavelmente considerava que a razão nunca vive inteira ao nosso lado. Olha que interessante. Quando a gente faz o culto no lar e ouve uma mensagem dessa, a gente entende que a razão não está só conosco. A gente não é dono da razão, porque é preciso perdoar e conciliar com o nosso adversário enquanto está a caminho. Interessante que aquilo soou para Mário, para o visitante, muito forte. Ele ficou aturdido. Ele era um enfermeiro. Ela ainda elogiou ele, falou que ele, provavelmente uma pessoa que está ali fazendo, salvando vidas, né? Não deve ser uma pessoa que deve ter inimigo. E ele disse, não, eu não tenho adversário, gaguejou, porque a tela mental dele, ele conseguiu lembrar de 2 adversários que ele tinha, que é o Amaro e a Zumira. Olha como que um culto no lar é uma verdadeira reunião mediúnica das nossas intimidades. Então ele pensou logo, e de fato, quando a gente pensa, a gente cria uma tela mental, porque o pensamento, para nós espíritas, a gente já sabe que o pensamento tem cheiro, tem forma, né? Tem cor. Então formou uma tela, e todo mundo ali das espiritualidades conseguiu ver Amaro e Zumira, como os desafetos que ele trazia no espírito, sabe? E ele ficava pensando como que ele iria perdoar, né? Como é que ele conseguiria perdoar esses adversários, que seria muito difícil. Olha o que um culto no lar pode trazer para nós, às vezes coisa que uma reunião pública não traz. Com a força daqueles que andam conosco, não viemos encarnados nessa família à toa, não estamos com esses seres à toa. Sabemos que no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá a família corporal, a parentela espiritual e a parentela corporal. Mas uma não significa que a espiritual é melhor do que a corporal. Significa que é como se fosse uma passagem, né? Eu venho numa família corporal porque eu preciso de corpo, eu preciso me incorporar, eu preciso tomar forma numa encarnação. Mas com certeza todos esses que me receberam aqui, alguma coisa tem comigo. Se não são amigos de longas estradas, com certeza são alguém que me acolheram para que eu possa aprender com eles o que eu preciso me elevar. Então tem uma importância. As coisas na vida, no universo, na natureza, não são feitas ao acaso. Então é necessário que eu observe o que eu sinto quando eu estou com os meus. Eu sinto uma aversão, eu sinto uma simpatia. Como eu me sinto no lar? E às vezes tem coisas que eu não vou conseguir resolver da noite para o dia. Como é o caso que o Mário está aqui dizendo, né? Que esse enfermeiro pensando, eu tenho essas dificuldades. E ele chegou até a perguntar para ela, a senhora julga que devemos procurar a conciliação qualquer espécie de inimigos? Como que ele disse, às vezes tem algum inimigo muito forte, que não dá nem jeito de fazer pazes com ele. E ela responde sim. E quando os adversários são de tal modo inconvenientes que a simples aproximação deles nos causa angústia, que às vezes a gente não consegue ficar perto, né? Causa angústia, uma tristeza. Se você ficar perto, você vai acabar agredindo, vai acabar batendo, vai contrair mais débitos do que resolver o problema. E Dona Antonina compreende a dolorosa dor que tinha naquele peito e consegue orientá-lo. E olha que maravilha, porque a orientação dela serve muito para nós. Então ela fala assim, olha, eu entendo que há sofrimentos morais quase intoleráveis. Entretanto, a oração é o remédio eficaz de nossas maléstias íntimas. Então, se eu observo no meu lar que tem alguém que eu tenho uma dificuldade, eu oro com sinceridade. Como o fariseu e o publicano que estavam no templo orando. Um falava obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse, que cobra imposto, que faz isso, pecador. O outro falava, Senhor, eu sei que sou pecador, me perdoa. Então, quando a gente encontra no nosso lar alguma dificuldade com algum parente tão próximo, que a gente use o recurso da prece.
Senhor, me perdoa, porque eu não estou tendo paciência com ele. Existe uma raiva em mim, uma intolerância que eu não estou dando conta. Me ajuda a ser tolerante. Me perdoa pela minha impaciência, mas eu preciso me conciliar e eu não sei ainda como. É na prece que a gente vai conseguindo força, mas na prece sincera, porque esses espíritos que vêm conosco fazer o culto no lar, eles estão para nos auxiliar. E de verdade, temos que confiar nessa força do alto, porque ela é uma realidade. E quando Dona Antonina diz isso, né, que se temos a infelicidade de possuir inimigos cuja presença nos perturba, é importante recorrer à prece, rogando a Deus nos conceda forças para que o desequilíbrio desapareça, porque então um caminho de reajuste surgirá para a nossa alma. Todos necessitamos da alheia tolerância em determinados aspectos de nossa vida. Então, sejamos tolerantes conosco quando estamos de frente a uma situação que está difícil da gente perdoar. E no culto no lar, a gente pode fazer a prece, rogando na nossa intimidade auxílio, porque eles vêm nos socorrer. E quando Mário ouviu isso, ele entendeu, né, que, nossa, será que ele conseguiria, né? Não há ódio que resista, a Dona Antonina fala para ele, não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Quando a gente roga uma prece, a gente está tendo boa vontade. Quando a gente faz esse movimento, a gente está pedindo, a gente está buscando e a gente está batendo. A gente está se comprometendo com a nossa evolução, sabendo em qual posição que nos encontramos. Eu tenho uma angústia que eu tenho dificuldade de lidar com ela. Então, Senhor, me ajuda. No meu âmbito doméstico, eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com o autoritarismo do meu pai, com a severidade da minha mãe, com a indiferença do meu irmão. Me ajuda, Senhor. Mas eu vou fazer o culto com eles. Me ajuda. Eu estou intolerante. Então, Dona Antonina percebeu, né, que o tema se ajustava naquele coração. E aí ela diz, um homem, porém, na sua tarefa, é o missionário do amor fraterno. Quem socorre os doentes, penetra na natureza humana e entra na posse da grande compaixão. As mãos que curam não podem ferir, porque Mário era enfermeiro. Então, às vezes, o nosso trabalho ali já tem uma espécie de um missionário. Nós estamos fazendo um bem para a sociedade. Nós estamos colocando alguma coisa ali de uma forma externa, coletiva. Quando a gente faz uma campanha do quilo, a gente está fazendo bem para a coletividade. No entanto, nós não podemos esquecer que temos questões na intimidade, não na coletividade, que somos nós que iremos resolver. E aí é importante, durante o culto, a gente ouvir a boa nova, como remédio dessas mazelas que a gente traz. E aí ela conta que em seguida ela pede para o filho mais velho, que é o primogênito dela, para fazer a prece de encerramento. Aqui ilustra como que o benefício de um culto no lar acontece e pode acontecer conosco, se a gente também tiver essa postura de escolher um dia na semana, um horário, né, e um compromisso assíduo de fazer. Porque ao a gente compartilhar, né, no exame dessas questões, sempre novas na pauta dos estudos, a gente sempre vai colocar uma questão ali diferente, porque sempre abre, às vezes as pessoas abrem o evangelho ao acaso, às vezes elas estudam sequenciais, mas sempre tem mensageiros da luz, espíritos protetores a nos guiar e a mostrar qual problema nós vamos estudar ali para ver e observar a nossa convivência, como é que estamos. Então, ela diz que nos exames das questões, Joana vai dizer para a gente, no capítulo 13 do SOS Família, que nesses exames das questões, sempre novas nas pautas do estudo, dos problemas que inquietam os filhos e demais membros do clã. Às vezes, gente, tem coisas que os filhos não compartilham com o pai. E naquele momento, como o anjo de guarda está ali ajudando, vai sair exatamente um problema que o filho vai poder ganhar uma luz ali e pensar, né? Encontrando pela inspiração que fluirá abundante, soluções oportunas e simples para as complexas dificuldades, debatendo com franqueza e honestidade
as lições e os impedimentos, que não raram geram atrito, estimulando animosidade no conserto de reparação na intimidade doméstica. Joana está falando para gente que no culto do Evangelho do Lar vai sair situações que a gente vai poder tratar questões que estão sempre atrapalhando a paz doméstica. Porque sabemos que no nosso lar estamos encontrando ali afetos. Nem todo mundo ali são amigos de longas datas, de várias encarnações. Temos ali no culto no lar situações complicadas. E o culto no lar, então, torna-se uma vacina para desses desentendimentos. A gente começa a ir se preparando e vai tratando soluções ali, antecipando algumas questões que a gente poderia virar conflitos, virar problema. Então, antecipa soluções. Então, olha, eu já aprendo e na hora que acontecer o conflito, eu vou conseguir me manter em paz ou eu vou me esforçar para pacificar. Porque eu já ouvi o Evangelho de Jesus. Eu já entendi como é que eu vou agir na minha vida íntima, nas minhas relações com os meus parentes mais caros, aqueles que convivem comigo no dia a dia. Joana pede para a gente que penetrarás elucidações dantes não alcançadas. Quer dizer, vai entrar na gente, através dessas influências dos espíritos benfeitores que vêm, instruções que sozinho a gente não conseguiria atingir. Ela fala que isso vai robustecendo o espírito para as conjunturas difíceis em que transitarás inevitavelmente. Gente, não deixa para fazer o culto no lar na hora que essas conjunturas difíceis se transitará conosco. Porque nós vamos passar por dificuldades. Nós viemos na Terra para superar as dificuldades. Então, nós não viemos aqui a passeio. É interessante fazer e ter esse hábito do culto e assumir esse compromisso para quando a tempestade chegar, a gente esteja preparado, equipado para superá-la. Joana diz, encerrar-te-ás diálogos agradáveis sob a diamantina claridade da fé e a balsâmica medicação da paz, estabelecendo vigorosos liames de encontros anímico e fraternal entre os participantes do ágape espiritual. Olha que bonito. Ela está falando que a gente vai conseguir dialogar, conversar com esses espíritos que já estão desencarnados, mas que velam por nós, e com nós encarnados, criando uma relação amistosa. André Luiz vai nos narrar sobre o culto doméstico lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 35 e 36, aonde ele vai contar sobre Dona Isabel. É uma viúva que ela cria ali os seus 3 filhos, né? Tem 2 filhas que já tem ali 3 filhas, na verdade, que já tem uma relação com ela ali desde o nosso lar, porque eles eram moradores do nosso lar, e tem um filho, o Pedrinho, que não é da, digamos assim, da linhagem dele. Ele ainda passa por algumas dificuldades espirituais, não está tão elevado, mas ele veio para essa família, para poder aprender com eles a claridade do Evangelho. E Dona Isabel, como mãe, está ali orientando. Como é que ela faz? O culto no lar. Então, André Luiz narra assim para a gente. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou. Isso já fala de André Luiz. André Luiz estava lá com Aniceto, ele viu que as crianças, ele estava interessado nas crianças, e Aniceto foi explicar para ele quem eram. Aí ele disse, as meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para o serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. De fato, eu identificava imperfeita a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade, sentaram todos em torno da mesa, que compreendi a antiguidade daquele abençoado costume familiar. Olha que já era um costume antigo
daquela família. Então, a filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos e anotações e recortes de jornais. É muito bonito essa ilustração, porque vai mostrar aqui que um exemplo da família que vai olhar pelos fatos sociais, pelas coisas que acontecem na vida moderna, à luz do Evangelho de Jesus, à luz do Evangelho. Então, às vezes, a gente fica vendo muito programa de televisão, né? Muitos assassinatos, muitas notícias. Às vezes tem pessoas que falam assim, não lê jornal, não, porque assiste jornal, não lê jornal, porque é só tragédia, é só notícia ruim. Olha, mas quando a gente já está vacinado pelo Evangelho de Jesus, a gente vai olhar a notícia e vai dar uma interpretação evangélica para aquilo, à luz da doutrina espírita, com misericórdia e amor, e tirar daquelas notícias as lições salutares, capazes de nos tornarmos mais fraternos, mais misericordiosos, de limpar o nosso coração, e não de se misturar com a lama e entender aquilo tudo como um escárnio da sociedade. Então, nesse exemplo aqui, nessa ilustração, a família toda vai para o ambiente, né? E começa lá com aquela sensação de paz que envolvia o coração. E aí, uma das pequenas fazem a prece e pedindo, rogando por todos, e Dona Isabel pede à filha mais velha que lesse a página instrutiva e consoladora, e em seguida algum fato interessante do noticiário comum ao que Joaninha atendeu. Então ela leu um pequeno capítulo doutrinário e depois ela leu uma notícia de jornal muito pesada, que era uma notícia de uma tragédia, digamos assim. A notícia abençoada do Evangelho foi do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E diz, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei, então, um fenômeno curioso, isso é o André Luiz falando, um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fonte da generosa viúva. Olha, vem um espírito, coloca a fronte na fronte dela, fazendo isso aqui pelo lobo frontal, pelo chakra, que a gente chama aqui, né? O chakra frontal, colocando essa instrução da gente junto com o outro para poder orientar e fazer a palestra. Então, nota que aquilo que a gente vai ouvir no culto está sendo iluminado. Então, ela começa a falar sobre os detalhes, né? Ela começa a explicar como que o reino dos céus está exatamente nas pequenas coisas do dia a dia que a gente não pode deixar acumular. E conta que naquela notícia de jornal é falado sobre um suicídio, um caso de suicídio. E aí ela fala, lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que, da paixão ao sofrimento ou à morte, não é longa distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. A mensagem evangélica desta noite assevera pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração.
Devemos ver nesses passos, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de reflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas, a nos referirmos aos ensinos de agora, a homens e mulheres, com maiores responsabilidades em todos os bairros, que evidenciam paixões nevastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pelas reflexões permanecem nesse mundo quase por toda parte. É que nós temos descuidado as coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o Mestre em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terríveis esterilidade. Naturalmente, não devemos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhã a terra e cuidar no plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento, a criatura. E ela continua a decorrer, mostrando que aquele ensinamento de um caso de jornal com os filhos ainda pequenos, tinha uma mais velha, tinha as filhas menores, tinha o Joãozinho, mostrando ali como que a gente pode interpretar a vida da sociedade à luz do Evangelho de Jesus. E não há assunto que no culto do lar a gente não possa conversar com Jesus. Com Jesus, a gente pode falar, desde que seja não do ato, como ela diz, condenando alguém ou alguma circunstância, mas do fato, analisando como responsabilidade nossa diante das coisas. O culto no lar é feito para isso, para que a gente possa ensinar aos filhos, aos clãs da família, o que nos inquieta e como assegurar tranquilidade para as nossas inquietações. No próximo capítulo desse livro, uma das meninas, já rogando que algumas inquietações dela era porque depois que o pai desencarnou, a mãe ficou viúva, e neste episódio o pai estava presente, porque o pai ia junto com eles, mostrando para a gente que o amor dos pais percorre para a gente por toda a eternidade. Até depois de desencarnados, os pais estão conosco, nos auxiliando, quando tem esse amor, esse laço fraterno, né? Então, a Nelly, ela fala, mamãe, se Deus cuida da gente, por que a gente só come uma vez por dia e a vizinha come 2 vezes? E a mãe fala, minha filha, você está preocupada muito com as coisas do estômago. Se a gente olha, tem muita gente que tem muitos problemas de saúde por causa do excesso de comida. Não está nos faltando nada. E o seu pai tem nos ajudado na medida do possível. E ali elas contam, é mesmo, porque eu vi papai trazendo o bolo que a vizinha estava mandando para a gente. E nesse momento, André Luiz narra que o pai enche os olhos de lágrimas, porque vê as dificuldades financeiras. E Dona Isabel mostra para os filhos que a pobreza pode ser muito bem vista, pode ser uma oportunidade para a gente aprender. Então, nota que naquele momento ali, Joãozinho também fala quem é ele, porque ele vira e fala assim, olha, por que a gente não aluga esse salão para ter dinheiro? E ela fala, não, esse salão eu sempre utilizei para o culto no lar e enquanto vida tiver vai ser. Quando você crescer, você vai poder então fazer casas e construções para alugar. Esse aqui eu deixei para a gente atender ao Evangelho. E mesmo ele contrariado, sem entender, mas ela ali teve a possibilidade de conhecer que a filha mais velha já era como uma amiga, as pequenas ela precisava ainda orientar como mãe, e que o filho ela precisava ser bem severa, assumindo o compromisso que fez com o pai de orientá-lo e de colocá-lo num bom caminho. Então ela foi severa, André Luiz fala e admira
postura. Então, nota que como que no culto do lar, a gente exercitando, fazendo essa felicidade, da gente restabelecer esse elo de amor no lar, a gente consegue conhecer um pouquinho mais. Porque cada um vai dar a sua opinião, vai falar o que pensa, e isso vai trazer situações de conhecimento, de afabilidade, de conhecer quem é quem, saber como é que se encontram, em qual posição estão. E para os pais que têm a missão de orientar, saber como que eu vou orientar a cada um em sua especificidade. Joana vai nos remeter que tramas que surgem na família, incompreensões que se agravam, tramas traiçoeiras, pessoas em rampa de perigo iminente, enfermidades em fixação, cerco obsessivo constritor, suspeita em desdobramento perniciosos, angústias em crimes a caminho do suicídio, inquietações de várias ordens em painéis de agressividade ou loucura recebem no culto evangelho do lar o indispensável antídoto, com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem para impedir equívocos, finalizar perturbações, predispor a paz e ajudar nos embates todos quantos aspirem à renovação, entusiasmo e liberdade. Joana está falando para a gente que o culto no lar é antídoto. Se na minha família eu tenho um que é católico, o outro que é evangélico, o outro que é espírita, eu vou fazer o culto do evangelho de Jesus, porque Jesus está em todas essas religiões e vai ser onde vai nos unir. Eu não vou pegar o que nos separa. Então, eu não vou ficar falando sobre reencarnações se o católico evangélico não acredita. Eu vou respeitar. Mas olha, eles acreditam que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Então, vamos conversar sobre isso? Vamos respeitar, dar voz a que cada um fale a sua própria interpretação e que seja ouvido e respeitado e seja acalentado. Onde se acende uma lâmpada, diz Joana, coloca-se um impedimento à sombra e à desfaçatez. No lugar em que a ordem elabora esquema de produtividade, escasseia a incúria e se debilita a estroinice. Então, quando a gente começa a organizar no campo moral, no campo religioso, no campo espiritual, a ordem no lar, muitas desavenças desaparecem. Porque eu começo a conhecer o outro da sua forma genuína, porque eu começo a ver como o outro pensa, como o outro interpreta essa boa nova, como ele vai colocar isso para ele poder viver. Então, o convite do Evangelho, portanto, é uma lâmpada sublime e lei dignificante, tem caráter primeiro. Então, veja que a primeira coisa que a gente tem que ter, nós que abraçamos o Evangelho de Jesus como uma conduta moral, o Evangelho no lar tem que ser o primeiro convite a ser feito. Não dá para deixar para depois. Da mesma forma que a enxada, a Joana diz, né, que da mesma forma que a enxada operosa requisita braços diligentes e a terra abençoada espera serviço de proteção e cultivo, a lavoura do bem entre os homens exige trabalho contínuo e operários especializados. Isso significa, gente, que a gente não pode achar que o bem vai vir como assim, natural, sem a gente fazer nada. Começamos o ano agora, fizemos o nosso planejamento moral. Qual é o vício que a gente quer combater? Nosso. Qual é o defeito que eu quero eliminar? É o ciúmes? É a avareza? O que é que eu tenho em mim que eu quero eliminar? Eu já coloquei, porque eu tenho que ser especializado nisso. Eu vou fazer o culto no lar e vou rogar, olha, eu estou me vigiando, eu tenho esse comportamento que eu não quero. Me ajudem. Então, começa desse modo na família a tua obra de extensão à fraternidade geral. É da família para toda a humanidade.
Não é lá no centro espírita para todo mundo, não é lá na igreja para todo mundo, e depois eu venho para a família, fico na minha intimidade, não converso com ninguém, porque aqui ninguém me entende. Não é assim. É respeitar a posição de cada membro da família e como eu posso servir essa família. Como eu posso viver bem aqui. Então, com a pandemia, nós somos convidados a voltarmos ao lar. E é no lar que a gente vai treinar a fraternidade para expandir para todo mundo. Antes nós estávamos muito soltos, agora a gente precisa se reunir. Então ela diz que, consequentemente, a gente reúne esforços de salvação externa. Então a gente arruma um esforço para poder ir para o centro espírita, para ir para a igreja, de uma forma visibilidade. E a gente, às vezes, fale na intimidade doméstica, adiando o nosso compromisso. Ela fala que para a gente fazer o indispensável da nossa parte, todavia, se os nossos domésticos, né, se os nossos familiares se recusarem a fazer o culto conosco e não querer, ela fala para não brigar, não. Ela fala, olha, faz a só. Vai lá antes de dormir e instala a primeira lâmpada evangélica e persevera. Faça toda semana. Faça sozinha, mas faça. E ela disse, todavia, os teus filhos estiverem ainda sobre a tua tutela, como quem disse, ainda são crianças, se você ainda é responsável por eles, insista e fala para eles virem fazerem. Porque não pode deixar criar filhos sem religião e sem Deus. Então, do mesmo jeito que a gente dá agasalho, que a gente dá pão, que a gente dá medicamento, vestuário, moeda, a gente tem que dar o alimento espiritual que é através disso. Assim como fez Dona Isabel, como fez Dona Antonina, nas obras de André Luiz. Então, a gente não pode nos descuidar. É necessário estar vigilantes e fazer essa intimidade com os nossos espíritos protetores. E essa intimidade, ela começa a ser construída no culto do lar. Joana encerra da seguinte forma: a noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com o Espírito da Luz, que virão ajudar-te nas provações purificadoras, em nome daquele que é o benfeitor vigilante e amigo de todos nós. E já deu 8 horas, mas eu gostaria de encerrar com um poema de Cassimiro Cunha, do livro Luz no Lar, com autores diversos, a lição é a 42, e ele chama O Cristo em Casa. Se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa. Quando possível, nas horas de doce união no lar, estende a lição divina ao grupo familiar. Na chama viva da prece, o culto nobre inicia, rogando o discernimento à eterna sabedoria. Logo após, leia o medicamento, o texto renovador da boa nova sublime, que é fonte de todo amor. Verás a tranquilidade vestida em suave brilho, irradiando esperança em todo o teu domicílio. Ante a palavra do Mestre, generosa, clara e boa, a experiência na terra é luta que aperfeiçoa. Mentiras da vaidade, velhos crimes da avidez, calúnia e maledicência desaparecem de vez. Serpentes envenenadas do orgulho torvo e escarninho, sobre o clarão da verdade, esquecem-nos o caminho. Dificuldades e provas, na dor amargosa e lenta, são recursos salvadores com que o céu nos apresenta. E o trabalho, por mais rude, no campo de cada dia, é dádiva edificante do bem que nos alivia. É que na bênção do Cristo clareie-se-nos a estrada e a nossa vida ressurge, luminosa e transformada. Conduze, pois, tua casa à inspiração de Jesus. O Evangelho em tua mesa é pão da divina luz. Cassimiro Cunha, muito obrigada a todos. Passamos aí a palavra para a nossa amiga Bruna. Né? Tenhamos todos uma boa noite. Boa noite, obrigada, Tati, pelo estudo maravilhoso. Belíssimas reflexões, com exemplos muito pertinentes trazidos aí das obras de André Luiz, né? Que aproximam um pouco mais da nossa realidade. Eu queria falar aqui que se alguém que estiver assistindo a gente, né, e ainda não faz o culto do Evangelho no lar e tem alguma dificuldade de como iniciar, de como realizar,
né, pode mandar uma mensagem para a gente aqui na nossa página do Facebook, ou então lá na nossa página do Instagram também, que a gente tem uma equipe, né, que pode orientar vocês melhorem a instalar esse culto do Evangelho no lar, aí na casa de vocês, né? Mas lembrando, né, da importância dele, né, da presença dele dentro do nosso lar. É uma oportunidade de trazer Jesus para mais perto da gente, né? Então, nós vamos agradecer a Tati, nós vamos fazer nossa oração de encerramento aqui, elevando o nosso pensamento, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando os assuntos que nos acalentam o coração, que nos mostram caminhos de chegar mais perto de você, Senhor. Caminhos em que você pode auxiliar a gente nas nossas dificuldades diárias, nas nossas dificuldades dentro do lar, ou até mesmo naqueles sentimentos que trazemos presos dentro de nós e que muitas vezes não sabemos resolver. Mas sabemos que contigo, Senhor, o caminho é mais fácil, mais leve, que possamos nunca nos esquecermos disso e sempre recorrer a vós em todos os momentos da nossa vida, porque você é o caminho, a verdade e a vida. Pedimos que abençoe a todos aqui que estão nos assistindo nesse momento, a nossa palestrante que veio aqui nos dar essa orientação maravilhosa, aos amigos espirituais que sempre nos acompanham e que possamos agora, né, retornar aos nossos lares de forma mais tranquila, mais harmoniosa, com a paz dentro do coração. Pedimos a Ti, Jesus, que continue conosco, porque ainda necessitamos de Ti. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigados a todos vocês que nos assistiram. Lembrando que na quarta-feira a gente tem outro estudo aqui nessa mesma página, tá? No mesmo horário. Muito obrigada. Obrigada, Tati. Obrigada, Bruna. Obrigada a todos. Tenham todos uma boa noite, um bom início de ano aí, né? Um 2021 com muita renovação, muito culto no lar em casa. Isso aí, obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.